Alegria muito grande a nossa estarmos mais uma vez na companhia de todos vocês. Xenoglossia, você sabe o que é isso? É a denominação da faculdade mediúnica de falar ou escrever em idiomas desconhecidos. É o assunto do nosso tema livre de hoje. Depois tem a resenha do livro Jesus no Lar com Joilson Mendes e as declarações do presidente interino da República atribuindo a uma missão divina o cargo ora ocupado. Numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre a faculdade mediúnica de xenoglossia. Estou aqui na presença do Carlos Parchin e do Gilberto Tomasi, que vão nos ajudar na exposição desse tema. Muito interessante essa faculdade. O que quer dizer xenoglossia? Xeno significa estranho, estranha, e glossia, língua. Portanto, é falar ou escrever mediunicamente num idioma desconhecido. Parchin, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Aldous explica a André Luiz, que é o autor do livro, através da psicografia do Chico Xavier, que a xenoglossia só é possível se esse idioma estiver arquivado na memória desta encarnação, na memória cerebral ou extracerebral do médium. A mesma informação consta no livro Entre o Céu e a Terra. O instrutor Clarencio também faz a mesma afirmação. Porém, no livro dos médiuns, no item 223, questão 17, consta que isso não necessariamente. Eu gostaria que você explicasse, afinal de contas, há algum erro nessa história entre as duas informações? Eu acho que não há um erro. O que Kardec coloca é verdade. Nós temos o médium mecânico e ele tem a facilidade de receber mensagens em qualquer língua, independente do seu conhecimento prévio ou não, porque ele tem uma aptidão. Já os mentores de André Luiz explicam situações que estão ocorrendo relacionadas ao caso em estudo. Eu acho que uma está comportada dentro da outra, embora aquela colocada pelos mentores de André Luiz seja mais específica, mas não há contradição entre elas. Gilberto, tem uma contribuição do Hermínio de Miranda ali no livro Condomínio Espiritual. Gostaria que você citasse ela. Então, amigos Wilson Parchin, o Hermínio Miranda, no livro Condomínio Espiritual, ele diz que às vezes essa comunicação, então, é do inconsciente, sim, mas em outras é só do comunicante. Então é difícil, diz Hermínio Miranda, comprovar o que é do médium ou não, o que o médium conhece ou não, pois só regressões de memória a todas as vidas dele levaria a isso. Agora, quantas regressões, quantos milhares de reencarnações não teria, né? Não tem como, daí realmente. Essa dificuldade de saber se o médium conhecia aquela língua em alguma encarnação passada ou não. Talvez complementando isso aí, na Revista Espírita ditada por Allan Kardec enquanto estava vivo, de março de 1860, houve uma comunicação de uma surda muda durante o sono. Ela estava na Suíça e manifestou-se na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde Kardec presidia a instituição e as sessões. E ela se expressou em francês. E aí o Kardec questionou isso, né? Porque se primeiro que ela era surda muda, enquanto viva, no estado de vigília, acordada. E ainda entendia o alemão e se comunicou em francês. O Allan Kardec não entendeu nada, né? Aí o que ela diz? Ela diz que o pensamento não tem língua nessa comunicação e que ela comunicava ao guia do médium que traduzia para a língua que lhe era familiar. Troca em miúdos isso, Parchin. É verdade, porque o processo do pensamento é que transmite aquilo que nós queremos expressar, que nós queremos dizer. Por exemplo, a palavra banana, ela é sempre precedida da imagem
ou do sentido que eu quero dar. E isso é universal, o pensamento é uno, não é? Qualquer pessoa pode entender. Então, a língua em que ela vai ser manifesta é apenas uma questão de aptidão ou do médium ou do desejo realmente do espírito comunicante. Eu poderia até relatar aqui um fato muito interessante acontecido comigo, num trabalho de desenvolvimento mediúnico, de treinamento de médiuns, onde uma jovem médium passou a receber mensagens em aramaico. No começo nós não identificávamos qual língua era, mas com auxílio de um médico e levado a estudo de especialistas, comprovou as mensagens coerentes, expressas em aramaico. Mas isso era muito problemático para nós, tomava muito tempo de desenvolvimento mediúnico. E em um dado momento eu coloquei ao espírito comunicante que se ele não parasse com aquele tipo de comunicação, não seria mais permitido a ele se comunicar. Imediatamente ele continua a mensagem em português. Não é? Então isso prova que a vontade era do espírito comunicante agido sobre uma médium que era psicógrafa mecânica. Quer dizer, ao espírito caberia escolher em que língua. Claro que ele tinha familiaridade com o aramaico, mas a médium não, tanto que ele mudou para o português imediatamente. O que acontece é que o espírito, na verdade, os espíritos entre si, eles se comunicam unicamente pelo pensamento. A dificuldade é fazer chegar para nós, encarnados, que nós precisamos da simbologia, signo, né? Dos signos. Então, para receber isso, a gente precisa de palavras, seja ela escrita ou falada, né? E aí a explicação lá que Kardec teve na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é exatamente essa, de que a ideia é revestida, né, pela língua particular de cada um. Então não tem nada de mais que um espírito europeu, quando seja de que nacionalidade for, se comunique por um médium brasileiro. É possível, é possível. Agora, às vezes, acho que surge até como uma prova diferenciada da identidade do espírito, né? Esse que é o interessante. A gente lembra, né, Gilberto? Eu sei que você tem um caso interessante também para citar aí, mas eu gostaria que você lembrasse para os nossos telespectadores Pentecostes, né, o Parche, não sei, sobre onde houve esse tipo de manifestação de xenoglossia, né? Houve, e inclusive assustou até Pentecostes, aqui explicando o acontecido, né? Foi quando se comemorava então a Pentecostes, que era a 50º dia, né, depois da caminhada de Moisés até o Egito, e quando os discípulos de Jesus então começaram a receber algumas comunicações, né, em outros idiomas. E assustou o pessoal, falou, mas como é possível, né? Estão falando outra língua, o que houve, o que aconteceu, né? Mas a verdade é exatamente isso, né? Eles estavam se comunicando em outras línguas, né? Mas que para o pessoal que não entendia exatamente o que significava, foi um susto enorme, né? Parecia um milagre, uma coisa sobrenatural. Né? Sobrenatural. E hoje em dia a doutrina espírita tem explicação plausível para esse tipo de época fenômeno. não havia, né? Até diziam que houve, beberam muito vinho, né? Que estão falando... E aquele caso que estava me contando em off sobre que ocorrido em Blumenau? Então, é interessante, houve um caso aqui ocorrido em Blumenau, me permitam, vou fazer a leitura aqui do nome do médium e da pessoa que presenciou, né? Que foi em 2013, um caso recente, foi no FORBLU, que é o Fórum Regional Espírita de Blumenau, um caso então de um senhor que se chama Clóvis Nunes, que é espírita, estava participando desse fórum e foi convidado a sentar-se à mesa junto com o espírito comunicante, né, que se chama José Araújo. E, então esse espírito, ele deu uma comunicação num dialeto indiano, né, difícil de ser entendido, e no final da comunicação ele escreveu a frase em português para todos, tá? Querendo dizer que a mensagem servia a todos, mas a mensagem em si, nesse dialeto indiano, ninguém sabia o que significava. E esse senhor então levou a um casal de indianos que moram no Brasil, que são doutores lá em filosofia, pedagogia, enfim, e foi autenticado que era realmente um dialeto que era real, que era perfeito, e foi traduzido depois para o português a comunicação. Só que ele não havia dito a esse casal do que se tratava, para ver se realmente o final, a assinatura, realmente comprovava o dialeto. São casos, eu, inclusive tenho aqui para apresentar também umas outras situações. No livro Revisão do Cristianismo, de Herculano Pires,
é relatado que o reverendo Harold Nilson descreveu uma sessão espírita que teve xenoglossia, né? O bispo que o acompanhava declarou que só naquele momento ele compreendeu a realidade e o significado do Pentecostes. Pentecostes, né? Aí caiu a ficha para ele, né? O médium paulista Carmine, ou Carlo Mirabelli, viveu de 1889 a 1951, em transe falava 28 línguas diferentes e escrevia em outras tantas, inclusive línguas mortas, que vem recair naquele caso que o pai acabou de explicar do aramaico, né? Laura, filha do juiz Edmonds, membro da Suprema Corte de Justiça de Nova York, só conhecia o inglês, mas falava 9 ou 10 línguas diferentes com segurança e facilidade. A médium de experiência, muito conhecida pelos espíritas, transmitia mensagem em latim e alemão. A mãe de Delany, Gabriel Delany, contemporâneo de Kardec, escrevia com as 2 mãos em línguas desconhecidas. E o violinista Florizel von Henter, mensagem em 15 línguas. Você tem um outro caso da sua esposa também, você me falou? É verdade, temos um caso familiar, onde ela é uma médium psicógrafa mecânica e por várias vezes nós pudemos testemunhar, e em 2 ocasiões pelo menos autenticados, línguas diferentes e assinaturas também, né? Comprovam mais ainda o fenômeno mediúnico, mas algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, escrever de trás para frente em uma língua desconhecida, o que Nossa. é praticamente impossível de você treinar, né? Ou conceber como eu vou fraudar, eu vou fazer uma coisa proposital a esse respeito, o que vem comprovar que a ciência deveria estudar a mediunidade sem pré-conceitos. Sem preconceitos. Me permita rapidinho, Wilson, tem Claro. tempo. Tem. Eu tenho um caso também de família que não era psicografia, mas era psicofonia, e que não foi levado à frente porque não éramos espíritos à época, mas a pessoa falava realmente um idioma que para nós, na nossa ignorância, parecia um russo, né? Mas falava normalmente enquanto estava em transe. Infelizmente, como eu falei, não foi levado adiante, mas comprovava que realmente falava um outro idioma. Pois é, eu queria aqui, como último tópico do nosso tema livre de hoje, puxar com vocês o seguinte. A gente vê em filmes, principalmente em filmes, mas há os relatos em livros, porque muitas vezes o filme é derivado de um livro, né? Histórias de possessões, né? Possessão é uma obsessão num processo muito avançado, crítico, e é muito comum, eu acho que, se não me engano, até naquele famosíssimo Exorcista lá da década de 1970, aquela menina, ela falava em línguas estranhas. E aí, como é que você explica aí? Aí, é interessante, não? É interessante, até porque no processo obsessivo e mais ainda possessivo, há um domínio completo do médium sobre o aparelho mediúnico, porque a pessoa está sob uma influência mediúnica muito forte. E aí cabe ao espírito se manifestar da maneira que ele quer, muitas vezes até para aterrorizar, para colocar mais medo, e a gente vê aqueles sons guturais e outras coisas assim, mas são realidades, não? Gilberto, tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar sobre esse tema? Não, acho que o tempo é curto também, né? Teríamos, mas iria demorar mais tempo, né? Talvez uma outra ocasião a gente possa voltar, né? Talvez a grande reflexão, não se tente achar simplesmente explicações lógicas para negar uma outra teoria. As teorias têm que ser testadas, as hipóteses têm que ser testadas, e a ciência vai ter que chegar a isso, ser isenta ao testar hipóteses e não buscar, com pseudociências, muitas vezes rotuladas de ciências, que explicações parapsicológicas ou algo desse tipo, simplesmente na negação do fenômeno mediúnico. Até porque, como eu falei há pouco, não se deixar levar depois por um tratamento errado, tratando a pessoa lá com antidepressivos ou remédios fortes, uma situação achando que não tem que é nada, maluco, né? Que estava com epilepsia, que é maluco ou coisa parecida. Porque aí que está. A obsessão, no caso da possessão, que nós precisamos de tratamento. Não vamos deixar o processo ficar só porque está falando em outras línguas, achar que é um grande fenômeno, e vamos deixar comprometer a saúde física e mental do indivíduo. Precisa de tratamento. Agora, dentro de uma casa espírita, quando eventualmente esse tipo de fenômeno surge com algum médium, ou mais de um, não importa,
tem que ser cuidado com todo carinho, estudado, e não simplesmente largado de lado, achando que é alucinação, que é fantasia, qualquer coisa. É preciso estudar, né, Parchin? Sem sombra de dúvida, tanto dentro quanto fora da casa espírita. Muito bem, nosso tema livre de hoje fica por aqui e vamos ver o que vem nos nossos próximos programas. Ainda tem muitos fenômenos mediúnicos interessantes quando a gente adentrar a área dos fenômenos físicos, movimentos de objetos, levitação, etc. Tudo isso a gente vai ver aí na sequência. Fique conosco e segue o nosso programa. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Prezados amigos, no quadro Presença Literária de hoje, vamos comentar a respeito do livro Jesus no Lar. É uma obra de autoria do espírito Neio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier e editado pela Federação Espírita do Brasil. Esta obra apresenta 50 lições ensinadas pelo próprio Cristo, quando nas reuniões na casa de Pedro, eles abriam as Escrituras, faziam a leitura e em seguida os comentários que Jesus fazia. Inclusive ele fazia também os presentes, respondia às perguntas das pessoas presentes. Constam todas neste livro de Neio Lúcio. Ele nos traz 50 lições, trazendo temas mais variados. Ele fala a respeito da importância do trabalho, a importância do servir, de desenvolver em nós a questão da compaixão, da caridade e também da nossa reforma interior. Este livro é como se fosse o próprio Cristo, ele estivesse falando conosco. É de leitura fácil, agradável e os ensinamentos nele apresentados, que são os ensinamentos trazidos pelo próprio Cristo, transcendem tempo e espaço, de forma que são ensinamentos atuais para nós ainda. Você pode adquirir este livro acessando o site www.adpr.org.br. É um excelente livro para ser utilizado também, para ser lido durante o culto do Evangelho no Lar. Por isso nós indicamos esse livro para esse tipo de atividade. O culto do Evangelho no Lar consiste em você reunir a família em um dia específico da semana, um dia e horário específico, e fazer a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Caso você não tenha o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a leitura de uma passagem do Novo Testamento, pode ser também uma leitura de uma parte do Livro dos Espíritos, e
E indicamos essa leitura que é o livro Jesus no Lar, que vai trazer ensinamentos que é como se tivesse o Cristo falando para nós, de leitura fácil, agradável e os seus ensinamentos atuais para nós até os dias de hoje. Vamos fazer a leitura da lição 3, que traz como tema Explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Tendo ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão, eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo. Como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Muito obrigado. Prezados amigos, interessante a coluna do jornalista Roberto Toledo de Pompeu, na revista Veja, edição do último dia 6 de julho. Ele comenta declarações do presidente interino da República, Michel Temer, quando ele diz o seguinte: o destino, Deus me colocou isso no colo, referindo-se à presidência, para cumprir uma tarefa. Temer também teria dito que essa ideia já tinha sido compartilhada por Tancredo Neves, o presidente eleito e que não assumiu por ter falecido antes.
Roberto Pompeu de Toledo ajuiza que Deus não escala quem presidirá os diversos países, até porque essas escolhas, muitas vezes, têm recaído têm sido revelado muito péssimas, ruins, incluindo pessoas incompetentes, corruptos e ditadores. O jornalista restringe o vocábulo destino àquela acepção de força cega, o que, segundo o Espiritismo, não corresponde à verdade. Porque o que você tem para cada indivíduo que reencarna é um plano de vida, uma carta de intenções, elaborada previamente e com base em aquisições espirituais que determinam, ou melhor, sugerem o resgate de erros cometidos em vidas passadas, provações para promover o crescimento individual ou missões maiores ou menores conforme a envergadura intelecto-moral de cada um. Pois Temer, cuja crença desconheço, tem outra declaração sua citada no final do texto do Roberto Pompeu de Toledo. Aspas, uma verdadeira provação, mas Deus vai me ajudar. Aí está. Ocupar a presidência da República constitui ou não uma missão? É uma escolha ou não é? É destino? Se nada acontece por acaso no âmbito individual, com mais razão, pela lógica, devemos concluir que não pode ser diferente com um mandatário máximo de um país de 200 milhões de habitantes. Para o jornalista, desde os governos militares que se impuseram pela força até a atual presidente afastada, exceto Lula, todos teriam chegado a ocupar esse cargo máximo quase que por acaso, por meras circunstâncias. Começando com a própria morte de Tancredo, que desembocou no José Sarney, que assumiu a presidência, passando depois pelo oportunismo de Collor e seu impeachment, que ele abriu caminho para o Itamar Franco, o Plano Real para o FHC, a unção de Lula para Dilma e agora o Temer. Então, tem 3 vices aí que, segundo o jornalista, não estariam, digamos, aproveitando-se de certas oportunidades. Somente Lula teria tido uma trajetória planejada. Não à toa, acrescento eu, ele sempre invocou a sua origem humilde para investir-se em um papel messiânico, projetando, inclusive internacionalmente, uma imagem megalomaníaca de construtor de um Brasil modelo. E ele, salvador de pobres e oprimidos e mentor capaz de acabar com a fome no mundo. Ocupar a presidência é missão, sim, mas não garantia de sucesso. Sua execução é uma questão de livre-arbítrio, lastreado em talentos intelectuais e princípios morais que determinarão o sucesso ou o fracasso. Se o presidente interino realmente estiver consciente da sua missão e munido de humildade, se ele não exercer o poder apenas pelo poder, se ele ouvir a maioria, se ele fizer levar para uma obediência à vontade geral, segundo Rousseau, então nós brasileiros podemos nos sentir um pouco mais esperançosos quanto ao nosso futuro. Então fica bem claro para nós aqui, importante essa declaração do presidente, que requer uma reflexão mais profunda da nossa parte, porque realmente a gente percebe que se individualmente nós devemos confiar em Deus e naquilo que nos guia sempre para o melhor, quanto mais importante as pessoas desempenharem as suas funções, mais obrigações, maior o grau de responsabilidade, é natural que se espere que também haja por trás dele, nos bastidores, digamos assim, espirituais, um amparo, uma assistência maior. Mas volto a frisar para concluir, depende o sucesso ou fracasso de como ele emprega todos esses talentos, todas essas potencialidades. Até a próxima semana.
Que Deus nos abençoe a todos. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro Espiritismo, Jesus de Novo na Terra, de autoria de Adilton Pugliese. É constituído por 52 crônicas que realçam a conexão entre os ensinamentos morais do mestre e a substância dos postulados científicos, filosóficos e éticos da doutrina espírita. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba para adepr@adepr.org.br.